Boa noite, professor. Boa noite. Fazer uma avaliação sobre o jogo de hoje e sobre, na realidade, a trajetória sua desde o Campeonato Brasileiro. O senhor chegou com o campeonato andando e o gauchão, né, aqui, que foi vencido pelo arquirrival. Na verdade, a minha chegada aqui foi depois que eu estava no Botafogo, né, numa situação muito confortável, até a equipe estava em quinto lugar no campeonato, quinto ou quarto lugar no campeonato, com 6 pontos. E aí teve o convite, já tinha um sonho de vir trabalhar aqui no Inter, né? É um sonho antigo. E sabia que quando o treinador chega numa situação que estava, né, com o Inter com 2 pontos no campeonato, 5 partidas sem vencer, a gente sabe que é muito complicado. Tem que ter muita coragem para poder encarar, até porque o Campeonato Brasileiro são 15 rodadas. E aí, graças a Deus, junto com o trabalho todo, né, de toda a equipe, não é um trabalho individual só do treinador. Uma mudança de postura, é claro que tem todo um aparato, tem todo o staff, como é o tratamento, como é o comportamento que a gente vai gerar para que a gente possa ter os resultados. Graças a Deus a gente conseguiu sair, porque muitos já tinham taxado a gente como estar na segunda divisão da Série A1 do ano que vem. E graças a Deus a gente escapou. Quer dizer, nem escapou, a gente classificou a equipe para uma segunda fase e ficou entre as 8 melhores equipes do Campeonato Brasileiro. E agora a gente tem um campeonato gaúcho. É claro que, primeiro, né, não fui eu que montei a equipe, né? Eu acho que a gente tem que deixar bem claro isso. Eu cheguei já numa equipe que estava montada, e aí você vai ter que conhecer as jogadoras que você está trabalhando durante o dia, ou durante o tempo que você está aqui. Por mais que você tenha um tempo, você precisa conhecê-la diariamente para tu poder colocar a equipe que tu quer em campo, ou então criar as estratégias de jogo. Tá? Com a perda da Priscila, é claro, a gente perde muito em relação a poder ofensivo, e aí a gente traz uma jogadora Julieta, que é uma jogadora sub-20, para poder substituí-la. Né? Claro, é uma menina que tem feito bons jogos hoje, por exemplo, brigou muito, mas o Grêmio já veio com resultado positivo de lá, então não quebrou a linha de 4. Você pode ver que quantas vezes, por exemplo, a Bahia foi à linha de fundo para cruzar. Quantas vezes a Dani Barão foi na linha de fundo para cruzar. Então, mesmo jogando no 4-3-3, ficou difícil. Mesmo a Bolt saindo, vindo buscar no pé da lateral, se desgastou bastante no jogo, tendo que correr quase que 45 metros numa bola, até para poder sair da marcação, porque estava dobrando, a Tayla estava dobrando com a outra jogadora lá, a Bahia, para poder tirar esse espaço da nossa ponta. Então, assim, a gente se desgastou muito, né? E no primeiro tempo, fizemos um primeiro tempo muito bom, né? Eu achei que o primeiro tempo nosso foi... A gente teve outras oportunidades, e aí já no segundo tempo, né, a gente estava bem no jogo também, mas aí também já veio um pouco do cansaço do jogo, ter que você correr atrás de um resultado de 2-0, fica muito mais difícil. E aí a gente teve que fazer a troca, acabamos tomando gol também, tivemos que fazer a troca, as meninas que entraram, algumas conseguiram ter uma boa leitura do jogo quando estava no banco e entrou, mas teve outras que já não teve também muita leitura. Mudei de uma plataforma de 4-3-3 para um 3-2-5, para empurrar um pouco mais de poder ofensivo, mas aí você acaba não tendo criatividade no meio e ficando com 2 jogadoras que não têm característica de marcação, que é a Paty e a Letícia. E aí você acaba perdendo um pouco mais, e aí elas acabaram criando um pouco de oportunidade. Mas isso foi bem pensado, a gente sabia que isso ia acontecer. Entendeu? Mas é isso, eu acho que a gente não quer perder, é claro, a gente sabe disso. É sempre muito complicado você chegar numa final e perder uma final, e sabendo que você poderia ter ganho o jogo. E uma final você tem que tentar errar o mínimo possível. Eu acho que o erro é que complica mais. Às vezes você cria muita oportunidade, não faz e acaba errando, e aí acaba sendo penalizado. Professor, primeiramente, boa tarde. Sei que não é tão boa tarde assim, até por ter perdido
o título gaúcho, mas nos 2 jogos algo nos chamou a atenção, foi justamente sobre a escassez, né, do elenco do Internacional na hora de mudança. Tu muitas das vezes olhava por banco e não tinha um atleta para colocar, né, um atleta de estar especificamente. Até lá em Caxias do Sul, no SESI, tu falou sobre uma 9, né, com as características da Priscila, depois no decorrer do campeonato tu achou a Juliette, mas falando sobre a temporada 2025. O Internacional teve uma diminuição de quase 2 milhões, né, para o feminino. Como montar um elenco adequado com uma diminuição desses valores que, querendo ou não, são altos, né? É um valor alto se você colocar 2 bilhões. Em relação à Série A1, não parece tão alto, né, porque tem clubes que têm uma folha também muito pesada aí dentro do Campeonato Brasileiro. Mas a gente está correndo atrás de jogadoras, a gente está tentando trazer jogadoras que possam estar dando respostas para o clube e que briguem bastante na frente. É claro, para você achar uma jogadora igual a Priscila, igual a Jennifer, igual uma Vicky, né, uma Vicky, é difícil, não é toda hora que você acha um atacante, tá? A gente tem jogadoras aí da Sub-20, que é uma jogadora que já atua no Sub-17, na seleção brasileira, que é a Alice, que é uma aposta muito boa do Inter também, mas é uma jogadora muito nova, né? Então a gente tem que correr para o mercado e dar uma olhada para que a gente possa estar trazendo jogadora do nível do Inter e que não seja uma jogadora muito cara, né? Professor, boa noite. Perguntar em relação agora ao pós-jogo. Obviamente, todas as atletas muito desanimadas e tristes por conta desse resultado, pois se tinha essa expectativa da vitória, o Inter realmente fez uma boa partida, melhor do que foi o jogo da ida. E nesse momento, como que tu buscou dialogar com as atletas para que, após esse resultado negativo, se tenha resiliência para daqui para frente ter ânimo, continuar trabalhando para que na próxima temporada tenham grandes conquistas? Assim, a vida da gente é igual uma partida de futebol, sabe? Cada hora você tem uma partida, cada hora tem um jeito de uma partida. Você vai para um jogo, ele é de um jeito, daqui a pouco é do outro jeito. Então a gente está em 2024, eu acredito que em 2025 são peças novas que vão vir para o grupo, meninas que eu tive um carinho muito grande para escolher, e que já trabalharam comigo, e que têm uma resiliência. Eu acredito que, dentro de qualquer esporte, você tem que ter uma resiliência. Você tem que saber aonde tu está trabalhando. Por exemplo, quando eu vim para o Grêmio, eu sei dessa competição Grêmio-Inter. Eu não posso chegar aqui, perder uma partida e achar que está tudo normal. Para mim não é normal. Dizer para vocês que não é normal, tá? Até porque nós tivemos alguns resultados negativos, não somente quando eu estava aqui, estava no Botafogo também, acabamos perdendo pelo mesmo resultado de 2-0. Mas a gente sabe do quanto a gente pode transformar isso em resiliência. Tá? Hoje, por exemplo, a gente saiu ganhando e poderia ter feito mais gols, poderia ter feito mais. Mas a gente não pode sentir um gol que a gente toma. A gente tomou um gol, tinha ali, eu acho que uns 12 minutos, ou 17 minutos, acho, não me lembro agora. Então, teria muito tempo ainda. O futebol, com 5 minutos, você resolve muita coisa. Né? Mas é isso que eu falei para elas. Hoje, a gente tem uma situação, a gente passou um ano muito difícil, assim como o Grêmio passou também. Né? As duas equipes passaram muito difícil. A gente não tinha lugar para treinar. Sabe? As duas equipes... eu acho que assim, pelo menos a minha equipe, eu acho que está de parabéns, porque a gente carregou cesta né? A gente viu pessoas, a gente está falando numa partida de futebol, mas a gente viu pessoas perder vida, perder sua casa, perder tudo isso, e nós convivenciamos com essas pessoas, tivemos uma convivência assim, com essas pessoas, e que não foi fácil. Você vê as pessoas perdendo, e lá no SESC, assim como na UBRA, estava crianças lá sem casa, a gente não sabe o que é o futuro, e isso mexeu muito com a gente. Pode ter certeza, porque foi a primeira vez. Eu já passei em terremoto no Japão, e eu não tive tanta tristeza igual eu vi aqui. Então, isso mexeu muito.
Mas eu acho que também foi um aprendizado muito grande como ser humano, de saber que tem coisas muito mais importantes do que os teus problemas. Que o teu problema que tu reclama é muito pequeno em relação aos problemas dos outros. Então, a gente aprendeu muito com isso. Então, eu acho que esse ano foi um ano atípico, tá? Graças a Deus que a decisão transcorreu de maneira amigável, né? Não tivemos problemas, eu acho que isso é a primeira coisa. O esporte ficou em si muito mais exacerbado do que os problemas. Então, quem veio aqui, veio um bom jogo, se divertiu bastante, tá? E o ano que vem é uma outra caminhada. São outras atletas. Essas atletas que estão aqui sabem da responsabilidade. Nós tivemos agora uma conversa no vestiário e todas elas sabem da responsabilidade que tem usar essa camisa do Internacional. Professor, boa noite. Boa noite. Quais os planos para 2025, após a derrota de hoje? Quais as mudanças que tu acha que é necessário ajustar no grupo? Olha, a gente sabe que a gente precisa um poder de ataque maior, né? A gente sabe disso. É bem claro. Você colocar uma jogadora meia para jogar de atacante. E aí você tem hoje, por exemplo, que hoje eu achei que a Belém fez uma das melhores partidas no Internacional. Mas ela é uma jogadora extrema. Ela não é aquela jogadora que joga dentro da área. Tá? Você colocar, por exemplo, a Julieta para disputar uma bola com a Mônica e com a Tayla é desproporcional, porque não é uma jogadora que tem uma estatura muito boa para atacante. E aí fica as bolas divididas, por exemplo, as bolas colocadas lá, é muito mais fácil para quem joga de frente, para quem joga de costa. E você tem que ter toda uma característica de atacante para poder jogar. Até como vai se colocar, que no primeiro tempo, por exemplo, teve uma bola que a Belém tirou, saiu do lado esquerdo para o lado direito. Se ela é uma atacante, ela já está com o corpo enquadrado para chegar na bola e tirar a bola dentro do gol. Ela já estava dentro do gol. O que ela fez? Ela andou para trás e acabou perdendo a bola que a Belém colocou para ela. Então, assim, são características que a gente precisa, tá? É claro, a gente tem a perda da Isa Reis, né? E a gente está correndo atrás de uma zagueira para que a gente possa estar compondo novamente o nosso setor defensivo. Professor, boa noite. A segunda etapa ela foi muito marcada pelo vigor físico, principalmente pensando nas trocas que o Grêmio fez e nas trocas que o Inter fez. Eu queria ouvir de ti o porquê da Chu para essa segunda etapa e também se você acredita que tem que ter um incremento na parte física também para uma melhora do time no ano que vem. Eu acho assim, ó, a parte física é uma coisa muito metódica em relação ao que tu fala sobre estar bem ou não. No primeiro tempo, por exemplo, eu achei que o Grêmio se desgastou muito mais que o Inter, porque nós tivemos com a bola no pé. É muito relacionada à parte física, o desgaste, quando você tem a bola no pé, quando você está agrupado e você não precisa correr distâncias variadas ou distâncias muito longas. E no segundo tempo nós acabamos, o nosso meio-campo cansou um pouco, e aí a gente começou a correr muito. E aí você acaba tendo um desgaste. Não sei se você viu, a nossa lateral direita no primeiro tempo, ela fez muito overlap, ela foi muito na frente, fazendo uma jogada, ela e a Bolt, elas ficaram trocando uma com a outra. Então, elas praticamente fizeram vários sprints. Se colocar no GPS, ela deve ter feito aí uns 250, 300 metros no sprint, acima de 23 km por hora. Isso é muita coisa para uma atleta. Tá? Então, e a Bolt também fez. Então, a gente teria que fazer essa troca, até porque a Cat pediu para sair. Ela estava sentindo mesmo. E a única jogadora que a gente tem ali, ou teria a Gabizinha, que entrou depois, ou teria a Chu, que é uma jogadora, teoricamente, que está voltando, que é uma jogadora de velocidade de lado. Então, a gente preferiu manter essa plataforma de 4-3-3 e depois colocar 4 jogadoras lá na frente, ou até mesmo 5, que ficou um 3 ali, não sei se você viu, ficou a Isa, a Capela e a Bruna, fazendo um tripé, com a Letícia e a Pátio no meio, e 4 lá
né, foi que a gente conseguiu pressionar um pouquinho, foi que a gente criou algumas coisas, que a bola até foi no pé da Belém, passou no finalzinho ali, até no pé da Rulli, que ela acabou errando a bola. Então, assim, isso depende muito, a parte física depende muito, não é dizer que a equipe do Grêmio cansou, a equipe do Inter cansou. Eu acho que quando você sai, que você está à procura do resultado, tu tem que se desgastar mais, tu tem que correr mais, tu tem que produzir mais. Isso é muito correlacionado ao que tu precisa. Então, muitas das vezes fala, mas está mal fisicamente. Mas como se você batalhou o primeiro tempo inteiro, foi uma briga por 50-50 ali, bola, dividindo bola o tempo todo, tendo que bola na linha de fundo. Já imagina as jogadoras ter que ficar correndo atrás da Rodrigues, ter que ficar correndo atrás da jogadora de frente, e não é fácil, é um desgaste muito grande. Mas eu acho que dentro do contexto, eu estou feliz com a minha equipe, não vou dizer para você que eu estou triste pelo resultado, mas feliz porque a gente fez aquela proposta de jogo. Eu acredito que a treinadora, né, do Grêmio teve que pensar bastante para tentar arrumar, porque a gente estava, né, tomando conta da situação e aí o Grêmio também foi muito assertivo, né, dentro daquilo que fez, e aí acabou fazendo o gol, e eu acho que complicou um pouco mais depois, uma postura muito mais defensiva do que de ataque. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Boa noite.